Ah, hábito é só você ir lá e repetir. Mas não, não é. Você passou quantos anos da sua vida aprendendo matemática? No dia que a professora falou assim, agora você não precisa mais saber matemática. Você pegou o livro que estava lá, todo dia você lê. Você fechou o livro e falou, nunca mais eu abro esse negócio. Vocês estão vendo que o objetivo é sempre você quebrar as coisas. E aí o segundo ponto é engajamento. Eu ia desistir, porque eu não ia ter pontos onde eu olho para trás e falo, por que a maioria das pessoas não conseguem mudar os hábitos, seguirem novos hábitos saudáveis? Nossa, Gustavo, eu entro na academia, fico 2, 3 meses, sai. Gustavo, eu não consigo me alimentar bem. Gustavo, eu não consigo ter disciplina, ler livro, nunca. Obviamente, isso envolve muitos aspectos, mas tem alguns pontos muito importantes que a gente vai falar exatamente neste vídeo. Antes de começar, quero dar alguns recados, porque senão depois eu esqueço. Não esquece de curtir, dar o famoso joinha e também de se inscrever. Quero chegar nos meus 1000 inscritos, obviamente. Fico muito feliz se já tenha passado disso quando você estiver assistindo. Não esquece de comprar meu livro, tá na descrição, Como Gostar de Fazer Exercício. Meu nome é Gustavo Saperi, faço doutorado em metabolismo na Universidade Estadual de Campinas, na famosa Unicamp. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para de fato incorporar um novo hábito. A maioria das pessoas estão buscando modificar os hábitos por obrigação e não por engajamento ou conscientização. Não entendi nada. Todo mundo, e eu sempre falo isso, todo mundo sabe que fazer exercício faz bem, certo? Tem uma palestra que eu começo. Gente, quem aqui sabe que fazer exercício físico faz bem para a saúde? Aí todo mundo levanta a mão, né? Óbvio. Né? Quem que não sabe? Quem não sabe que alimentar bem faz bem, né? Todo mundo levanta a mão. Aí eu pego, falo assim, não, então, muito bom, acho que minha tarefa aqui hoje concluiu, viro as costas e finge que eu tô saindo do palco, né? Por quê? Todo mundo sabe que fazer hábitos saudáveis é bom, mas por que nem todas as pessoas fazem? Porque o buraco é muito mais embaixo. Muitas vezes a pessoa que muda a saúde, a alimentação, o cara foi no médico e aí o médico falou, olha, ou você muda ou você vai morrer. E aí a pessoa olha para os filhos e fala, meu Deus, eu não posso deixar meus filhos aqui. Aí a pessoa tem aquela iluminação e começa a mudar. Muitas pessoas falam, eu vou casar, então eu tenho que emagrecer. Então, geralmente, as pessoas elas mudam muito por medo. Só que, como que eu vou fazer você melhorar os seus hábitos se a sua saúde está boa? É muito difícil modificar a saúde de uma pessoa que, olha, faz exercício por saúde, alimenta bem por saúde. Meus exames são tudo bem. Você não tem nada, isso não é um motivo forte para você mudar os seus hábitos. E por que isso não vai ser um motivo forte para você? Porque você não conscientizou do porquê daquela mudança. Porque qualquer hábito que você for seguir, você está modificando algo do seu estilo de vida, da sua rotina. Então isso vai te trazer trabalho. Então, por que você teria um trabalho se você não enxerga o benefício daquilo? Não, Gustavo, eu sei o que eu preciso melhorar. Hábito é só você ir lá e repetir. Tem um capítulo nesse livro aqui que eu falo só sobre isso. Mas não é. Se você passou quantos anos da sua vida aprendendo matemática? No dia que a professora falou assim, agora você não precisa mais saber matemática. Você pegou o livro que estava lá, todo dia você lê. Você fechou o livro e falou, nunca mais eu abro esse negócio. Então, 10 anos lendo livro de matemática. Você criou o hábito de ler? Gustavo, mas aí é porque depois eu parei. O ponto principal, você não tem que se forçar para modificar um hábito. Você deve estar engajado com isso. Então, até aqui, a gente tem 2 pilares principais. Conscientização do porquê que você vai ter que mudar isso, e é isso que a gente vai falar aqui. E o segundo ponto é como você engaja. O primeiro ponto é como você conscientiza do que você precisa modificar. Qual hábito que eu quero melhorar? Isso aí você já sabe, né? Muitas das vezes a pessoa ela quer modificar os hábitos de exercício porque ela quer melhorar o corpo, quer ficar com o corpo mais bonito, quer ficar mais forte. Esse motivo já lhe adianto que possivelmente você falhará. Qual que é o seu plano para isso? Ser rico. Porque ele é uma consequência. O corpo, ele é a consequência de você estar seguindo um treino bem feito por vários dias, por vários meses. Então, se você mira na consequência, a chance é que você perca. É a mesma coisa da pessoa que fala assim, eu quero ser rico. Então, você vai acabar perdendo a potência, você vai acabar perdendo a energia se você mira na consequência. Então, como você conscientiza do que você precisa modificar?
Vamos pegar aqui o hábito de beber. Beber cerveja, beber álcool, o que for. É algo que eu modifiquei muito nos meus últimos anos. Todas as vezes que eu bebia, eu falava, pô, eu bebo pouco, tranquilo, nunca bebi muito. Então é um hábito ultra mega tranquilo. E pra mim é. Mas todas as vezes que eu bebia, por exemplo, na sexta-feira à noite, que seja 2 copos, uma garrafinha e tal. No outro dia, que geralmente no sábado de manhã eu vou pedalar, vou correr, eu sentia que os dias que eu não bebia, o meu pedal era melhor. E aí eu comecei a notar que, na verdade, o meu sono, juntamente com o relógio, dá pra analisar isso, era um pouquinho pior. E aí, se o meu sono era pior, eu falo, isso aqui tá atrapalhando o meu pedal. E aí eu comecei a modificar os meus hábitos de beber na sexta-feira à noite. Comecei a beber cerveja sem álcool. Ah, Gustavo, mas que exemplo de merda. No final das contas, você tem que ir criando mecanismos na sua cabeça para que você conscientize dos seus hábitos e dos seus atos. O hábito que você quer modificar, você tem que trazer ele para a sua rotina. O que você quer modificar está te atrapalhando? Esse é o principal ponto. Ah, eu quero modificar os meus hábitos de alimentação. Tá, porque eu tô comendo muito doce. Tá. O que esse doce está te causando? Ah, pô, esse doce está me causando muita espinha. Nossa, esse doce está me causando que eu tô gastando todo o meu dinheiro. Pô, eu recebo, eu vou lá, eu pago, é impulso, eu vou lá, como pra caramba. Novamente, se você pensa só no peso, isso é algo mais frágil. Então você deve trazer, quanto mais você conseguir trazer para coisas pontuais do seu dia, mais isso vai ser fácil para você modificar, porque você quer modificar ações, hábitos são ações. Então a ação de ler todos os dias. Aqui do lado, ó, tem 2 livros que todo dia eu acordo e eu vou escolhendo qual livro que eu vou ler do dia. Eu consigo ler somente às 5 horas da manhã, que é a hora que eu acordo e eu leio. Ai, que menino produtivo. Não, não é. Porque eu tentava ler à tarde, eu tentava ler à noite e eu não conseguia, porque minha cabeça tá pilhada, já tá em outro trabalho, já tá no doutorado, já tá num tanto de coisa. E aí eu comecei a falar, pô, eu não tô conseguindo ler, que é um hábito que eu quero. O que eu vou fazer para isso? Por que eu não tô conseguindo ler? Conscientização. Eu não tô conseguindo ler porque toda vez que eu pego para ler o livro, eu leio a página e eu não consigo focar. Por que eu não tô conseguindo focar? Porque minha cabeça tá pensando na morte da bezerra, como a gente diz lá em Minas. E eu falei, tá, então eu preciso de alguma hora que eu não esteja pensando nisso. Comecei a tentar ler à noite. Também já não estava pensando em muita coisa, mas já estava pensando outro dia, mas mais do que isso eu estava com sono. E aí teve um dia que eu acordei bem de manhãzinha, não peguei o celular, nem liguei a internet, peguei para ler o livro e eu li assim, umas 20 páginas. Aí eu falei, opa, encontrei. Encontrei que é exatamente aqui que minha cabeça, porque eu não vi notificação, o dia ainda não começou de um certo modo, que eu consegui focar. E aí o meu hábito de leitura começou a se tornar nessa parte da manhã. Vocês estão vendo que o objetivo é sempre você quebrar as coisas. E aí o segundo ponto é engajamento. Eu tenho, dentro do DSM, eu tenho um curso que chama Os 3 Pilares. Também tem para comprar ele separado, custa baratinho, se eu não me engano tá R$29, R$39. Dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Mas lá são 3 pilares para você conseguir manter uma constância nos treinos. E um desses pilares que eu falo lá é a motivação, marcos de vitória e conscientização. São esses 3. Para você ficar engajado, você tem que ter um alvo. E isso é um engajamento. Como você vai engajar com os seus hábitos? Você tem que criar recompensas e mecanismos dentro da sua própria cabeça. Porque, lembra, não existe receita de bolo. Se você colocar na sua cabeça que você quer completar uma maratona, aqui é minha placa, quando eu fiz minha maratona. Minha primeira maratona. Tinha botado na minha cabeça que eu queria fazer uma maratona porque eu queria ser foda. Ponto. Quero ser foda. Obviamente, existiam outros motivos internos que eu nem preciso falar aqui pra vocês. Mas eu criava, dentro da minha cabeça, motivos racionais ou irracionais. E aí o objetivo final era esse aqui. Como que eu engajava? Criando marcos de vitória. Isso aqui foi o último marco de vitória. O que é marco de vitória? Pontos onde você olha para trás e vê que você está evoluindo. Se você não sentir que você está tendo produtividade, se você não sentir senso de progresso, você vai desistir, seja em qual hábito você querer modificar. Então, quero modificar os hábitos de exercício, vou começar a correr. Tá, então você define, lembra que você não pode definir a consequência. Eu marcava provas durante todo esse ponto até eu chegar na maratona, provas de corrida. Por quê? Porque isso fazia com que eu treinasse para aquela prova.
Aí passou aquela prova, eu via que eu tinha evoluído e aí eu voltava no treino. Porque se eu deixasse só pra, eu quero fazer uma maratona e eu vou treinar aqui. Tem os treinos, eu ia desistir. Porque eu não ia ter pontos onde eu olho para trás e falo, meu Deus, eu estou evoluindo. E eu também não ia ter pontos de me esforçar para alcançar, que são pontos intermediários. Eu viajei nesse vídeo aqui, ele era um tema, eu fui para outro, mas eu espero que você tenha compreendido que os dois principais fatores sobre modificar seus hábitos seja conscientização e engajamento. Você precisa gostar, estar engajado com aquilo. E se você quer, de fato, um passo a passo estruturado para você modificar seus hábitos, você está a um clique de transformar o seu estilo de vida. Dá uma olhadinha aqui no link da descrição e entre para o DSM do Sofá à Medalha. Vamos lá, ser 1% da população saudável e inteligente. Bora lá!